Glória a Deus. Cumprimento a igreja do Senhor com a paz de Cristo. Amém? Pode sentar, amados. Graças a Deus. Eu louvo a Deus pelo privilégio de poder estar aqui nesta semana, neste dia que se chama hoje, para louvar e engrandecer o nome de Jesus. Ele que é digno de toda a honra, de toda a glória. Importa que nesta manhã ele seja exaltado e glorificado. Quero louvar a Deus pela vida do anjo da igreja, o meu pastor Ivan. Que Deus continue honrando a vida dele. Estou muito feliz em ver a igreja de Cristo aqui crescendo. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Fabiano Vilela, que é pastor da Amor por Almas aqui em Dias Dávila, ali na Nova Dias Dávila. E pela misericórdia e bondade de Deus, nós somos pastores, presidente da Assembleia de Deus, Amor por Almas, na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Aonde eu trago a paz do Senhor do homem mais lindo do planeta, irmão. Que é o meu marido, né? Eu sou casada e bem casada para a glória de Deus. E aonde eu passo, eu faço questão de frisar isso, porque meu ministério, ele não começa dentro de uma igreja, nem em cima de um púlpito. Meu ministério é dentro da minha casa, aonde eu preciso ser referência para meus filhos e para o meu marido. Amém? Abra sua Bíblia aí em Salmo de número 89. Glória a Deus. Salmo de número 89, versículo 20. Glória a Deus. Salmo de número 89, versículo 20. Graças a Deus por esta palavra. Salmo de número 89, versículo 20, que diz assim: Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo eu ungi. Amém? Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo eu ungi. Eu creio que há Davi de Deus nesta manhã, ungido para fazer uma grande obra nesses últimos tempos, em que a eminência da vinda de Jesus está tão clara, né? Jesus está vindo buscar a igreja dele e nós que estamos esperando nos alegramos com isso. A gente vai observar ao longo da história deste homem, que a Bíblia vai dizer que foi o único homem que foi rei por 3 vezes. Davi foi ungido rei em Hebrom, Davi foi ungido rei em Jerusalém e Davi foi ungido rei em Israel. Nunca na história houve um rei que pudesse sentar em 3 tronos, como Hebrom, Israel e Jerusalém. E a história vai dizer que esse jovem, em uma corrente teológica, diz que ele tinha aproximadamente entre 14 a 16 anos, quando ele recebe esta promessa. E ali está Davi, um jovem, praticamente adolescente, aonde não esperava e nem imaginava o que Deus tinha para a vida dele. Talvez há pessoas aqui nesta manhã que não têm noção do que Deus quer fazer na vida dela. E a história vai dizer que Deus chama o profeta Samuel e diz ao profeta: vá em Belém, eu preciso ungir uma pessoa para ser rei. Só que eu preciso que você encha o teu vaso de azeite e venha à minha presença. Aqui a gente observa que não tem como fazer a obra de Deus ou receber uma missão e executá-la se não tivermos cheio da unção de Deus.
Samuel recebe a mensagem, vai à presença de Deus, ouve o que Deus fala, porque é necessário você ouvir e compreender o que Deus tem na sua vida. E a história diz que Samuel vai à casa de Jessé, e ao entrar na casa de Jessé, naquela época, quando se esperava um profeta, ou quando um profeta chegava na casa de alguém, as pessoas temiam, tinham medo. É diferente de hoje, né? Porque hoje, infelizmente, não vamos generalizar, porque ainda existe profetas de Deus e existe remanescentes. Mas hoje há tanto tipo de profetada que as pessoas hoje nem temem a um profeta. E a história vai dizer que quando Samuel chegou na casa de Jessé, pai de Davi, Jessé também não esperava o que iria acontecer. E ele começa a observar Samuel de longe e diz: é bem-vinda a tua presença aqui. É de paz? Samuel diz: minha presença aqui é de paz, eu vim escolher um filho teu para ser rei de Israel. Então a história vai dizer que ele começa a passar os filhos que tinham mais porte físico, que chamasse a atenção, porque os filhos dele pertenciam ao exército de Israel. E a história diz que Deus não escolhe nenhum daquele. Até então, quando Deus fala com Samuel, não olhe a aparência, o estereótipo, não olhe o corpo atlético, não olhe se tem grau de instrução, se papai ou mamãe tem influência na sociedade, se tem um poder aquisitivo elevado. Não olhe isso, Samuel. Eu preciso que você olhe o coração, que você não vai conseguir enxergar, mas eu conheço o coração de Davi. E a história vai dizer que ele chama e diz para Jessé: existe ainda alguém da sua casa? Você tem mais algum filho? Ele disse: tem um ruivozinho, cor de barro. Vou logo te dizer que ele não tem conhecimento com armas, com flechas. Ele é um simples menino que está no campo cuidando das ovelhas. Eu vou te dizer algo. Naquela época, a pior profissão era cuidar de ovelhas. Quem cuidava de ovelhas naquela época era tido como menosprezado. Ninguém gostaria de fazer isso. As pessoas queriam estar no exército, as pessoas queriam ser destaque no exército. Mas até então, Davi estava fazendo algo que ninguém queria fazer. Davi estava tendo as suas experiências num campo, num deserto, aonde ninguém queria. Porque para ser bem visto e para sentar em trono e para ser destaque, tem que ter as suas experiências onde ninguém vê. Tem que ter as suas experiências com o Deus de Israel. Então chama Davi. Quando chama Davi, ele vem sem saber também o que iria acontecer. E o seu pai diz: olha, aqui é o profeta Samuel. Quando Davi entrou, o Espírito de Deus falou ao Espírito de Samuel e disse: é esse aí que eu escolhi. Esse aí que eu tenho um compromisso. Ele não tem estatura nenhuma, mas eu escolhi ele. Ele não tem curso teológico nenhum, mas eu escolhi ele. Ele não tem influência nenhuma na sociedade, mas eu escolhi ele. E aí, irmãos, está o ápice do que Deus quer fazer na vida de alguém. É quando Deus escolhe. Quando Deus escolhe, Ele faz coisas surreais. Quando Deus escolhe, Ele faz coisas sobrenaturais. Mas isso não isenta de você passar por dificuldades. A escolha de Deus
não vai isentar você de passar por humilhações, por solidões. A escolha que Deus tem na sua vida vai fazer você perder a amizade, vai fazer você chorar, porque toda escolha de Deus dói. E tem muitas pessoas que não querem isso, querem só um lugar de destaque, mas até sentar no trono vai ser difícil. Agora imagine, a história diz que ele se ajoelha e Samuel unge Davi. Para se ungir um rei naquela época, misturava-se o primeiro azeite que saía da prensa, azeite de oliva. Pegava as oliveiras, colocava dentro da prensa, a prensa tinha uma pedra muito grande e um buraco só. Então, quando a pedra passava esmagando todas as azeitonas verdes, se tirava 3 vezes. Se colhia o primeiro azeite, o segundo azeite e o terceiro azeite. O primeiro azeite, ele servia exclusivamente para ungir os reis, sacerdotes, levitas, utensílio sagrado no tabernáculo. Esse primeiro azeite que colhia não poderia ser comercializado, era exclusivamente para a obra de Deus. O segundo azeite que se colhia ali era um azeite para comércio. E o terceiro saía como uma borra de sabão que servia para limpeza. Então esse primeiro azeite que saía se misturava com canela e jogava sobre a cabeça daquele que estava sendo ungido, o rei. E esse cheiro forte de canela com azeite ficava aproximadamente 60 dias na cabeça daquele que foi ungido. Então a história vai dizer que nesse ínterim, ele consegue, por intermédio de Deus, levantando um gigante, derrotar o gigante e passar a ser conhecido agora na linhagem monárquica. Ninguém se ouvia falar de Davi. Mas porque Deus permitiu que um gigante afrontasse o exército, preparando Davi, Davi mata o gigante e ele passa a ser conhecido agora em Israel. Quem matou o gigante foi Davi. Mas a história também vai dizer que neste momento aí, Saul começa a ter as suas crises, porque ele sabia que Deus havia rasgado o chamado dele para ser rei. Samuel falou para ele, olha, Saul, Deus vai levantar um homem para ser rei. Então ele já esperava aquilo, mas ele não sabia quem era, quem Deus iria levantar. Ele não tinha noção de quem era. Mas a história vai dizer que quando Davi vai tocar harpa para Saul, ele reconhece o cheiro da canela com azeite na cabeça de Davi. E ele fica com uma pulga atrás da orelha dizendo, provavelmente esse é o escolhido de Deus. Esse é aquele que Deus escolheu, porque eu lembro que, isso ele dizendo, porque eu lembro que quando eu fui ungido rei, eu também tinha esse cheiro na cabeça. O tempo passou, e a história vai dizer que Davi sai literalmente da casa dos pais dele para servir a Saul. E ele não servia, irmão, por imposição, ele servia por amor a Deus. Ele tinha Saul como pai dele, ele tinha Saul como referência. O tempo passa. Às vezes a gente acha que pelo fato da gente receber uma promessa de Deus, as coisas vão acontecer no estalar de dedo. Mas cadê as experiências para a promessa se concretizar? Deus nunca vai cumprir algo na vida de alguém se a pessoa não estiver preparada para receber, irmãos. Davi precisava passar pela escola de Saul.
Davi precisava ter a experiência. E Davi passou a servir a Saul. Só que começou destaque sobre a vida de Saul. Porque quando ambos partiram para a guerra e voltaram Saul e voltaram Davi, eles venceram os filisteus. E quando eles voltaram, a história vai dizer que as mulheres começaram a cantar. Olha, Saul matou 10.000, mas Davi matou milhares de milhares. Eles entrando em Jerusalém, ele entrando em Israel, eles começaram a cantar. Isso começou a trazer o quê? Inveja. Saul começou a ficar com ódio, com ira, com raiva. Ele disse, não, eu tenho que projetar algo para matar Davi antes que eu morra ou antes que ele assuma aqui o meu reinado. E ele diabolicamente, ele diz assim, olha, se alguém trouxer 100 prepúcio dos filisteus, vai casar com a minha filha Mical. Davi queria casar com Mical. Ele entendia que pelo fato dele assumir, aquilo que Deus havia prometido na vida dele para ele ser rei, ele precisava casar com Mical. Para poder vir de uma linhagem monárquica, até porque para ser rei, segundo as ordens humanas, tem que ser assim, Só que com Deus não é assim. E a história vai dizer que ele vai e arranca esses prepúcios, 200, e joga lá e casa com Mical. Na noite de núpcias, Saul planeja a morte de Davi. Na noite de núpcias. Mical descobre e fala para Davi, Davi, meu pai vai mandar matar você esta noite. Você precisa fugir. Observe aqui, irmãos. Ele era escolhido de Deus, ele foi ungido por Deus, e ele casou, e na noite de núpcia ele foge. Para onde ele vai agora? Ele não tinha apoio nenhum. Aquela pessoa que era referência para ele, que era Saul como pai, era quem mais estava almejando a morte dele. E ele começa a querer saber de Deus o porquê esse reboliço todo está acontecendo sobre a vida dele. Ele vai atrás de quem? Ele vai atrás do profeta que ungiu ele vai atrás de Samuel. E Samuel está onde? Samuel está na cidade de Naiote, tão longe de onde ele estava. Ele passa a madrugada andando e vai para a cidade de Naiote. Eu imagino a aflição batendo no coração daquele homem. Talvez as indagações e perguntas dizendo, Deus, por que isso? Sabe quando você pergunta algo a Deus e não tem resposta? Sabe quando Deus se cala, mas lá dentro do teu coração uma paz reina e você entende que Deus continua no propósito? No caminho para a cidade de Naiote, a história diz que ele vai em lágrimas, sem apoio e chorando. Cumprir a vontade de Deus, irmãos, não é fácil. Cumprir a vontade de Deus não é para medrosos, é para corajosos. Ninguém pensa que vai para o céu porque está vindo só para a igreja, dando glória, aleluia. Há uma necessidade de obediência, há uma necessidade de santificação, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. Quando ele chega na cidade de Naiote, querendo receber um abraço do profeta que ungiu ele chega aos pés de Samuel.
E diz, passei a noite toda para poder chegar aqui nessa cidade. Me ajude, me socorra. Eu preciso de ajuda. Sabe quando você clama, chora, precisa de um abraço, precisa de uma ligação. E Deus não permite que ninguém te ligue, que ninguém vá na sua casa, porque Ele precisa ter uma intimidade contigo. Quando ele chega na cidade de Naiote, sabe o que Samuel fala para ele? Samuel diz bem assim, ó, aqui você não pode ficar, porque eu estou sabendo que Saul quer te matar. Você aqui, você é ameaça para mim. Você aqui, você é perigo para mim, então é melhor que você não fique aqui. Não era isso que Davi queria ouvir de Samuel. Não era essa resposta que Davi queria ouvir. Mas foi isso que Davi ouviu. Samuel dizendo para Davi, eu preciso que você saia e vá para a cidade de Nobe. Mas, profeta, eu acabei de chegar aqui. Eu preciso de ajuda. Eu não pedi a Deus para ser ungido rei. Eu não pedi a Deus para poder matar gigante. Mas eu preciso que você vá para a cidade de Nobe. Na cidade de Nobe tem um sacerdote chamado Aimeleque. Quando você chegar lá, você diz que foi eu que te enviei. Ele vai te ajudar. Quando ele chega na cidade, sai da cidade de Naiote para a cidade de Nobe, no meio do caminho, o que tem? Tem um exército do rei Ax, da cidade de Gate. Quando eles enxergam Davi de longe, diz assim, olha, o rei Ax vai gostar de saber que esse aqui é Davi. Pega Davi preso e leva para a presença do rei Ax. E a história vai dizer que ele consulta a Deus porque ele quer entender todo esse processo que ele está passando. E Deus fala ao coração de Davi e diz assim, Davi, quando você chegar na presença de Ax, rei da cidade de Gate, você vai se fingir de louco. E a história diz que quando Davi chega na presença desse rei, ele começa a espumar. Ele começa a se fazer de louco, a se entortar. Aí o rei Ax olha e diz assim, não, esse daí não é Davi, Davi é um guerreiro. Porque vai ter situações na sua vida que você vai ter que se fazer de louco. Sabe para quê? Para você se sair do problema. Vai ter momento na sua vida que você vai ter que fazer cara de planta. Ó. São estratégias que Deus usa para te tirar do problema. A história diz que ele começou a babar, começou a espumar, começou a se entortar todo. Aí o rei Ax disse assim, tira esse louco daqui. Esse homem nunca foi Davi. Davi é um guerreiro. Esse daí não é Davi. Tira ele da cidade urgente para que esse mal não pegue sobre nós. Tira Davi da cidade de Gate. Joga Davi depois dos portões de Gate. E a história diz que ele vai se entortando, olha para trás, não vê ninguém. Ele levanta a mão e diz, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Levanta a tua mão, só o Senhor é Deus. Fale para o inferno ouvir, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Lá vai Davi agora para a cidade de Nobe. Quando Davi chega na cidade de Nobe, a história vai dizer que ele vai para a escola dos profetas. O que era a cidade de Nobe? A cidade de Nobe era uma cidade exclusivamente, só quem poderia morar na cidade de Nobe eram pessoas que tinham um cargo eclesiástico, pessoas que tinham ministério. Eram pessoas que tinham um chamado profético, profetas, levitas, sacerdotes. Lá eles moravam e ele aprendia com o sacerdote Aimeleque na escola de profetas. Aqui eu quero abrir um parêntese, irmãos.
Eu acho bastante interessante a cultura brasileira. Observe que nós brasileiros não temos, não vou generalizar todos, né, irmão? Mas a maioria dos brasileiros não tem prazer por leitura. Não tem prazer por conhecimento. Então a história, o ditado, né? A Bíblia vai dizer que por falta de conhecimento, o povo, observe, que nós como brasileiros, um país tão rico em minerações, se nós tivéssemos o desejo pelo conhecimento, não vou nem só dizer o conhecimento teológico, mas o conhecimento empírico, o conhecimento de coisas até simples. Somos preguiçosos para ler Bíblia. Somos preguiçosos para buscar conhecimento. Há uma preguiça espiritual, irmãos, tão grande. Quero te dizer algo. Quando eu estive na China, irmãos, e contemplei aquele poder que existe na China, eu disse: Jesus, como pode um país desse? Eu entrei no shopping da China e eu fiquei parada, pastor. Quando eu desembarquei no aeroporto de Dubai, que eu vi, irmãos, eu não estou falando isso para me exaltar, eu estou falando para despertar sua mente em querer aprender algo. Quando eu desembarquei no aeroporto de Dubai, que eu observei o poderio daquele lugar, eu fiquei estática. Eu parei, baixei a cabeça e disse: Jesus, o que é isso? Jesus disse: filha, se o ser humano imaginasse o poder que eu liberei sobre a vida deles, eles iriam fazer coisas extraordinárias. Você tem noção do que você tem? Além de você ter uma mente sadia, você tem o Espírito de Deus que lhe traz conhecimento. E Deus nesta manhã está dizendo: eu tenho projetos grandiosos na sua vida e você está parado, estático, esperando as coisas acontecerem. Davi poderia abrir mão e dizer: Deus, eu não quero mais não, esse negócio está muito chato, muito sério para mim. Eu andei até Naiote, agora eu estou vindo para a cidade de Nob, só parado pelo exército do rei Aques, fui para a cidade de Gate, agora estou indo para a cidade de Nob, estou cansado, não quero mais saber disso. Ele poderia dizer isso, só que ele sabia que Deus havia chamado ele para um grande projeto. E nós precisamos entender que nós precisamos brilhar como luz na escuridão. Ah, missionária, mas está muito tarde para eu fazer uma faculdade. Tarde se você tivesse morto. Tarde se você tivesse morto, mas você está vivo. E Jesus está dizendo: entra nas universidades. Entra nas faculdades. Em vez de gastar dinheiro com isso e aquilo, compra livros. Irmãos, eu sou apaixonada por livros. Lê, estuda. Compra Bíblias. Busca a minha presença. Deus nunca vai te usar se você antes não se preparar. Ah, Deus me chamou para ser pregadora da palavra. Como? Se eu não leio Bíblia. Ah, Deus me chamou para ser profeta. Se eu não busco de Deus conhecimento profético e não tenho uma vida de jejum e oração, como Deus vai me usar? A história vai dizer que quando ele vai para a cidade de Nob, de novo, sai da cidade de Gate, dizendo que só o Senhor é Deus, vai para a cidade de Nob, ele encontra o profeta Aimeleque, e ele pede ajuda, ele pede socorro para Aimeleque. Havia 380 pessoas ali,
com as famílias também. Estavam ali para aprender, estavam ali para ter conhecimento, muitos conhecimentos ali da raiz do judaísmo. Queriam entender o Pentateuco, as leis mosaicas, queriam aprender. Então eram separados para poder estar ali. A história vai dizer que ele pede ajuda. E ele diz assim, olha, Saul quer me matar, fugi para a cidade de Naiote. De lá aconteceu, cheguei na cidade de Gate, me fiz de louco. Agora eu estou aqui na cidade de Nob porque o profeta Samuel disse que tu poderia me ajudar. Aí Meleque diz assim, Davi, eu vou te dar pão. Olha a espada aqui de Golias, né? A espada que você matou, você tem direito dela. Só que ali tinha um homem de lepra. Esse homem chamava Doeg. E você vai conhecer a história de Doeg quando Davi escreve um Salmo de número 52. Por que Salmo não chama capítulo? Porque Salmo é um cântico de Israel, até os dias de hoje. Por isso que nós recitamos e dizemos Salmo de número. Se você ler o Salmo de número 52, é o hebraico, você vai observar, é o cântico hebraico até os dias de hoje em Israel. Você vai observar Davi falando indignado desse Doeg. Quem era esse Doeg? Doeg, ele pertencia ao exército de Saul. E ele era daquele homem que ele comia na mesa de Saul. Ele não queria nem saber quem era você. Ele fazia de tudo para agradar Saul. Porque era interesseiro, era mentiroso, não tinha caráter. Doeg estava lá. Então, quando Davi chega, ele não observa quem é que está lá dentro. E ele começa a falar. Aí está o porém, irmãos. Quando nós falamos coisas ao redor de pessoas que a gente não conhece. Talvez tem pessoas ao seu lado, no seu cotidiano, dentro da sua família, ou dentro de Calamanchoria, ou dentro da igreja, que fica te rodeando para saber o que você fala, para saber quais são os seus projetos. Doeg estava lá só observando. Ele disse assim, eu preciso fofocar para Saul. E ele foi correndo. E mandou avisar, o homem estava leproso, quase morrendo. Mas a língua é um problema muito sério, irmão. E a Bíblia vai dizer que a língua é inflamada pelo inferno. Você tem noção do que a Bíblia está dizendo? A língua é inflamada pelo inferno. O inferno faz reunião e diz assim, vá lá e toque na língua de fulano, deixa fulano falar. Doeg estava ali e começou a observar tudo que Davi estava falando. Cuidado para quem você fala. Talvez você pode estar falando para um Doeg, ou talvez você pode estar falando para alguém que Doeg está perto ouvindo. A história diz que Doeg avisa, manda avisar para o exército e diz assim, Davi está aqui na cidade de Nob. E eu vou logo te dizer que o sacerdote de Israel está bancando ele. Mande avisar a Saul para Saul matar ele. Qual era a intenção de Doeg? A intenção de Doeg era comer na mesa de Saul. A história diz que quando isso cai no ouvido de Saul, Saul fica possesso. Reúne os maiorais do exército e diz assim, vamos lá, vamos, porque eu vou matar todo mundo. Olha só, quando Saul chegou na cidade de Nob, ele matou todos, exceto o filho de Aimeleque, que passou a ser sacerdote de Israel. A história vai dizer que todos os profetas, levitas, crianças, esposos, mulheres que estavam residindo na cidade de Nob, animais, foram mortos à espada de Davi, à espada de Saul. Saul mandou exterminar todos.
E o filho de Aimeleque conseguiu se sair, o único, e foi atrás de Davi, contando o ocorrido que havia acontecido. Quando ele se apresenta a Davi, ele diz assim: Davi, você está sabendo o que aconteceu na cidade de Nob? Davi diz: não, o quê? Todos morreram por sua presença na cidade de Nob. Vamos falar agora da área psicológica de Davi, irmãos. Imagine Davi no deserto agora, sem saber o que fazer. Chega um mensageiro e diz para ele isso: Davi, pelo fato de você ter ido pedir ajuda na cidade de Nob, meu pai morreu. Todo mundo morreu. Só porque te ajudaram. Eu quero que você leve a sua mente agora lá no deserto onde Davi está. Encare a realidade do problema psicológico que ele está passando ali. Talvez ele dizia: Deus, enquanto eu estava lá cuidando das ovelhinhas de painho, eu estava bem. Só foi o Senhor me ungir para ser rei, até pessoas começaram a morrer. Poxa, Deus, as pessoas lá de Nob me ajudaram. E agora olha esse levante aí contra a minha vida. Imagine a culpa que ele estava levando dentro dele. Você tem noção do que é isso, irmãos? Porque às vezes a gente prega só que Davi foi rei, que Davi foi isso, que Davi foi aquilo. Mas para a promessa se cumprir, ele sofreu. E ele não sofreu pouco, irmão, ele sofreu muito. Ele não tinha pessoas que batessem no ombro dele e falassem: prossiga. Você vai conseguir. Prossiga. Porque há uma diferença. Quando você está passando por uma situação financeira, psicológica, emocional, espiritual, problema nessas áreas que são os 4 pilares básicos da vida de um indivíduo. É o problema familiar, é o problema financeiro, é o problema espiritual. Você observa uma pessoa olhando para você e dizendo: calma, você vai conseguir. Dá um up, dá um ânimo, você reage. E lá, naquela época que não tinha WhatsApp, não tinha nenhuma mensagem de autoajuda, porque nesses últimos tempos que nós mais estamos ouvindo aí é coach, é mensagem de autoajuda. Ele só tinha Deus. Ele não tinha a presença contínua do Espírito Santo sobre a nossa vida, porque a Bíblia vai dizer que naquela época o Espírito Santo não permanecia no nosso corpo. O Espírito Santo descia, falava, mas ele subia. Por quê? Porque Jesus tinha que vir para se rasgar o véu do templo, para ele olhar e dizer: eis que eu vou para o Pai e enviarei o Paracleto. Quem é o Paracleto? O Espírito Santo de Deus, que ficará com vocês até a consumação do século. Jesus foi e o Espírito Santo se aplacou ao nosso espírito e está conosco todos os dias. Por mais que você acorde e não fale com ele, ele vai tocando, vai tocando, vai tocando, até você dar atenção para ele. Aí você quer tomar um destino, ele diz: não, vai pelo outro. Não foi fácil para Davi. Então não diga que o que você está passando é algo que Deus não vai conseguir resolver. Tudo que você está passando é uma história que Deus está escrevendo. Tudo que você está passando é uma história. A escassez que você está passando é uma história que Deus está escrevendo. O problema familiar que você está passando é uma história que Deus está escrevendo. Problema espiritual é uma história que Deus está escrevendo. Ele ali naquele deserto chorava, esperando a tal da promessa se cumprir. Mas foi aonde ele não tinha apoio que Deus foi levantando ele.
Foi aonde ele não tinha ajuda que Deus foi levantando os guerreiros para estar com ele. Deus levanta 70 guerreiros para estar com ele. E eu vou te dizer que esses homens não tinham preparo de guerra. E Deus foi dando graça. Davi foi se animando. E eu vou correr para concluir a mensagem. Davi foi sendo encorajado pelo Senhor. Davi foi recebendo ânimo. Sabe quando você acorda e você, com seus olhos físicos, vê tudo acabado, mas lá dentro, os seus olhos espirituais estão vendo uma esperança, e você diz, eu não estou entendendo, mas eu sinto uma paz no meu coração, e seu Espírito Santo atuando, dizendo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Apenas acredite, apenas continue num caminho. O tempo passou. E quando o tempo passou, a história vai dizer que ele se assenta sobre o trono de Hebrom. Ele se assenta sobre o trono de Jerusalém. 30 anos Davi passa a ser rei. Quanto tempo essa promessa para se cumprir? E enfim, Davi senta no trono de Israel. No primeiro dia, do primeiro mês, da primeira semana, que Davi estava sendo celebrado rei de Israel, depois de tantas experiências que havia passado, chega um mensageiro e diz assim, Davi, hoje é o seu dia de festa, mas eu preciso te falar algo que você não vai gostar de ouvir. É o quê? Sabe o que é, Davi? Os filisteus está te esperando. Ele sabe agora que você é rei. E eles precisam ter um combate com você, porque você matou Golias. Eles querem que você desça para o Vale dos Refaíns. O Vale dos Refaíns era onde tinha as lutas, era onde tinha as guerras. Foi justamente no Vale dos Refaíns que Golias caiu por terra. E eu sei que nesta manhã Deus vai levar muita gente para o Vale dos Refaíns para aprender a guerrear. Aleluia. E a história vai dizer que Davi está sendo celebrado rei. Quando a mensagem chega, é o quê? Chama o sacerdote. O sacerdote vai me dizer o que é que eu tenho que fazer. E a história diz que o sacerdote chega e diz, é o quê, Davi? Recebi uma mensagem que os filisteus estão me esperando no Vale dos Refaíns. O que é que eu tenho que fazer? Ele disse, eu vou consultar a Deus. É importante você não tomar nenhuma decisão sem consultar a Deus. Não tome decisão nenhuma da sua vida sem consultar a Deus. E a história vai dizer que o sacerdote vai consultar a Deus e Deus fala para o sacerdote. E diz assim, avise a Davi que é para ele, se ele quiser, ele separe 100 homens e desça para o Vale dos Refaíns. Ou se ele quiser, ele separe 10 homens e desça para o Vale dos Refaíns. Se ele achar melhor, ele pode ir sozinho para o Vale dos Refaíns, porque eu estou indo na frente dele. Porque eu sou general de guerra. E quando eu estou na frente, todo principado e potestade tem que cair. A história vai dizer que Davi separa 10 homens, 100 homens e vai para o Vale dos Refaíns. Quando Davi chega no Vale dos Refaíns, a história diz que o poder de Deus toma aquele vale e Davi sai vitorioso do vale. Quando Davi sai vitorioso, ele volta para celebrar a festa, porque ele estava sendo rei de Israel. E quando ele volta para festa que ele estava fazendo, afinal de contas era a grande promessa que estava se cumprindo na vida dele, a Bíblia vai dizer que passam os dias, ele recebe outra notícia. E a notícia era, rei, eu sei que você está aí na sua festa, você está alegre, você está feliz, só que o rei lá
dos filisteus mandou te avisar que ele não vai mais para o Vale dos Refaíns. Ele está vindo com todo o exército para entrar em Israel. Ele vai destruir Israel. E ele vai te matar na frente de todo mundo. Aí chama de novo o sacerdote. Aí o sacerdote diz, mas eu já consultei a Deus, Davi. Sim, mas consulta a Deus de novo. Sim, Davi, Deus disse que é com você, mas eu quero que você consulte a Deus agora com precisão. O sacerdote foi, orou. Deus fala com o sacerdote e diz assim, diga para Davi sair da cidade. Diga para ele pegar os meninos acima de 17 anos de idade, os homens acima de 17 anos de idade, levar com ele. Deixar somente na cidade os anciões, aqueles que não aguentam mais segurar espada nem lança, que não aguentam mais batalha. E as mulheres, o resto que forem homens acima de 15 anos, que consiga ainda guerrear, leve com eles. Saia da cidade, vá pelo lado direito da Transjordânia. Lá em cima vai ter o arraial ou o campo das amoreiras. Preste atenção que eu estou terminando já. E a história diz que Davi pergunta a ele de novo e diz, eu preciso que você fale comigo devagar, com precisão, porque eu não posso errar. É o que para eu fazer? Saia da cidade, pega os homens acima de 17 anos, saia pelo lado direito da Transjordânia, lá em cima vai ter o arraial das amoreiras. E o que é que eu faço? Quando você chegar no arraial das amoreiras, vai ter uma folha de amoreira. Fique olhando aquela folha de amoreira. Quando o vento sul que vem do oriente balançar a folha da amoreira, desça com exército. Enquanto a folha enquanto a folha da amoreira não balançar, fique estático e não saia do lugar. Não tome decisão precipitada por causa da situação, por causa da emoção ou porque as pessoas estão te influenciando. Fique estático. Sabe o que a pessoa dizendo? Olha, sua casa está sendo destruída, toma uma decisão. Jesus está dizendo, fique parado. Jesus, meu irmão está indo para o inferno. Jesus está dizendo, continua orando. Não toma decisão precipitada. Porque a decisão precipitada pode ser irreversível. Davi sai da cidade, pega os meninos acima de 17 anos, vai pelo lado direito da Transjordânia, com todo o exército, e a história diz que lá em cima ele veio ao arraial das amoreiras, ou o campo das amoreiras. Você sabe o que é que Davi faz? Ele sai do seu cavalo e fica olhando na ponta da folha da amoreira. Ele fica parado. O vento estava parado, ele ficou parado. Quando Deus mandar você parar, pare. Quando Deus mandar você falar, fale. Quando Deus mandar você agir, haja. Mas se Deus não falou, não faça nada. Você não tem poder nenhum para fazer, se a ordem não vier de Deus. Nenhum dos teus vai se perder. Fique em paz. A história diz que ele começa a olhar para a ponta da folha da amoreira, ó. E fica olhando, e fica olhando. Você sabe o que acontece? As pessoas todas, todo o exército que estava com ele, começaram a pressionar ele. Davi, olha, Davi, o exército dos filisteus vai invadir Israel. A minha mulher está lá, o meu pai está lá, tadinho do velhinho, Davi. Vamos descer. Davi disse, eu não posso descer. Deus disse que era para eu ficar parado. Eu preciso ver a ponta da folha da amoreira balançar. Eu não posso descer. A história diz que Joabe, quem era Joabe? O chefe da guarda de Davi, amigo de Davi, primo de Davi, olha para Davi e diz assim, ó Davi, eu sou seu amigo. Eu quero que você desça. Sabe por quê? A minha mulher está lá. Meus filhos estão lá. Davi olha para Joabe e diz assim, não vou descer porque Deus me deu uma ordem.
E eu não posso sair da direção que Deus me deu. Joabe desce, aí vem outro. Quem é outro? Samá, irmão de Davi. Né? Ele tinha mais afinidade com Samá. Lá vem Samá e diz assim: Davi, há horas você está parado olhando para essa folha aí, Davi. Sabe por quê, irmãos? Aquilo que Deus falou para você não falou para A e nem para B. Aquilo que Deus tem para você não tem para outro. Então as pessoas não vão entender o que Deus tem e quer na sua vida. A história vai dizer que Samá chega e fala: não, vamos descer, Davi, vamos descer, Davi, vamos descer, Davi. Ele disse: eu não vou descer enquanto Deus não falar comigo. Eu não vou tomar nenhuma decisão. Samá olha e diz assim: Davi, quando você descer então, quando você decidir a descer, sabe o que vai acontecer? Todo mundo lá já foi exterminado, já foi morto. A história diz que depois daí lá vem o sacerdote. E o sacerdote diz: Davi, vamos descer. Ele disse: eu não vou descer enquanto Deus não falar comigo. E lá Davi ficou parado, estático. Não tome decisão, irmãos, se Deus não te falar nada. Davi parado, concentrado, compenetrado ali naquilo que Deus havia falado para ele. De repente, a folha da amoreira começou a balançar. Quando a folha da amoreira começou a balançar, sabe o que aconteceu? Não, antes da folha da amoreira balançar, observe aqui, pastor, só mais 5 minutos. Quando a folha da amoreira começou a balançar, ele estava tão estático, olhando, parado, olhando para aquela folha da amoreira. Você sabe o que foi que ele viu? Ele viu o bicho da seda comendo a folha da amoreira. Quando ele viu o bicho da seda comendo a folha da amoreira, Deus estava falando para ele assim: Davi, você está vendo o bicho da seda comendo a folha da amoreira? Porque o bicho da seda, ela se alimenta com a folha da amoreira. Aí Davi disse: estou vendo sim. Sabe o que é isso, Davi? O teu reinado foi só de algodão, Davi. Você só absorvia problema dos outros. O teu reinado, o teu tempo até o reinado chegar, você só absorvia problema, Davi. Era só problema em cima de você. Só que agora você está vendo aí o bicho da seda comendo a folha da amoreira. É que a partir de hoje eu profetizo em nome de Jesus que a sua vida, Davi, não vai ser mais só para absorver problemas. Olha, Davi, você agora vai produzir linho e seda, porque é o bicho da seda que produz a seda, e a seda é cara mais do que o algodão. E ainda há a história de que ele, o bicho da seda, come a folha da amoreira e outros alimentos, ele produz linho. Deus estava dizendo para ele: Davi, eu precisei parar você, para você observar o que eu tenho para a sua vida. Chega de algodão. Agora, ó amados, eu estou profetizando. Eu vim de casa com uma outra mensagem. O Espírito Santo falou no meu coração: ministre, porque eu vou tirar pessoas aqui do algodão. Ministre, porque eu vou tirar pessoas aqui do algodão. Vai ter linho e vai ter seda. Vai ter linho e vai ter seda. Fique de pé em nome de Jesus. Vai ter linho e vai ter seda para a sua vida. Chega de algodão, chega de problema, chega de absorver problema na tua vida. Davi entendeu o que Deus estava falando para ele. Eu precisei parar você, Davi, para você ver que chega de algodão, chega de lágrimas, chega de dor. Você vai chorar de alegria, você vai chorar de felicidade. Não faça nada movido pela pressão, não faça nada porque as pessoas querem que você faça. Você não é robô, você é um ser humano. E Jesus, e Deus estava falando para Davi: Davi, você está vendo? Chega de algodão, chega de tomar dinheiro emprestado, chega de olhar e dizer: fulano está prosperando e eu não. Prosperidade é dom de Deus, Ele dá a quem Ele quer. Deus estava falando para Davi: Davi, chega dessa humilhação, chega de pagar aluguel. Chega de pagar aluguel, Davi. Chega de comprar as coisas, a prestação, chega de algodão. Você agora vai ter linho e seda.
A história diz que quando o vento sul balançou a folha da amoreira, sabe o que aconteceu? Ele ouviu a voz de Deus bradar do céu e dizer: agora marcha, Davi. Entra em Israel, marcha, Davi. Entra em Israel, marcha, Davi. A história diz que ele sai e vai marchando para Israel. Quando ele observa o exército dos filisteus nos portões de Israel, há um historiador que diz que faltava praticamente 12 metros para eles entrarem, para os filisteus invadirem Israel. Quando de repente eles olham para trás e vê todo o exército de Davi. Os filisteus estão praticamente nos portões de Israel para entrar e para destruir. Quando eles olham para trás, ele vê Davi e o exército. Ele olha para frente e ele diz assim: olha, Davi fez uma armadilha e nós caímos. Atrás de nós está todo o exército de Davi. Na frente, dentro da cidade, tem uns guerreiros aí para nos destruir. Então, para a gente não dar esse gosto para ele, vamos nos matar. E a história diz que todos ali, um começou a matar o outro. E Davi escreve o seu primeiro salmo. O primeiro salmo que Davi escreve nessa grande vitória, sentando sobre o trono de Israel. Ele diz: ora, diga Israel. Salmo 124, o primeiro salmo que Davi escreveu. Ora, diga Israel, se o Senhor não estivesse conosco. Levanta a tua mão, porque se não fosse o Senhor que estivesse contigo, você não estaria aqui. Porque se não fosse o Senhor que estivesse contigo, você não estaria suportando as afrontas, as humilhações, as dores. Ora, diga Israel, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, o diabo já teria nos estragado vivo. Feche teus olhos. Feche teus olhos. O Espírito de Deus está nesta casa te dizendo: tudo isso é experiência para você passar. Ai, decalamanchoria. Só um minuto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Mary, assim diz o Senhor: todos que saiu do teu ventre é meu, decalamanchoria. Todos foi consagrado no meu altar, mulher. Todos são meus. E eu te digo, eu ouço a tua oração de mãe. Sei da aflição da tua alma. E te digo que como um peixe no anzol, eu vou arrebatá-lo para mim. Rai calamanchoria. Porque tem uma obra ainda na vida daquele jovem, mulher. Porque sei o quanto tu choras. Contemplo as tuas noites. Mas vim nesta manhã te dizer: se não fosse eu na vida daquele jovem, eu vou te honrar. Eu vou honrar este negócio para a minha glória. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus está neste lugar. E Ele está mandando eu lhe dizer: chega de algodão. Chega de algodão. Há uma unção de prosperidade e de vitória. Há uma unção de graça. Deus estará aqui para te dizer: você vai conseguir. Thaís, ainda há uma promessa de anos na tua vida, mulher. Ei, Sara, ainda há uma promessa de anos na tua vida. Eu cumpro, eu faço, eu abro madre, eu faço fertilizar, eu opero sobrenatural. Deus é Deus.
nome dele, acredite, o tempo está passando, passou para Davi, mas ele foi honrado triplamente para a glória de Deus. Ei, fácil. Coloca a mão no teu coração. Se não fosse o Senhor na sua vida, hein? Você não estaria aqui nesta manhã. Vem aqui, pastor Ivan, já vou passar para o senhor. Se não fosse Jesus na sua vida, você não teria suportado esse casamento, hein? Se não fosse Jesus na tua vida, você não teria nem suportado este emprego. Mas diz o Senhor: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquieta o teu coração e saiba que Deus vai agir. Ele está escrevendo a tua história, diz o Senhor.